Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é a terceira parte da videoaula sobre iniciação em Yami, Sagrado Feminino, correto? Então essa é a terceira parte da videoaula da introdução sobre a iniciação. Entretanto, já é a 10ª aula de uma série chamada Yami. Então, se você está chegando agora, vai lá no primeiro vídeo, o link está aí na descrição, e comece a acompanhar do início para entender com um aproveitamento melhor tudo que nós discutimos até aqui. Bom, bem-vindos. Se o canal for útil, se essa mensagem for útil, compartilhe, ajude outras pessoas a desenvolverem um conhecimento acerca da filosofia dos orixás. E lembrando que falar sobre a filosofia de orixá não é se prender a conceitos, a sofismas, a dogmas, correto? Então, falar da filosofia é entender toda a relação energética, sagrada, ancestral, africana, ligada aos orixás, a partir de princípios. Bom, eu moro aqui muito pertinho da Marambaia, então esses barulhos é o centro de treinamento aqui do Exército, que é logo aqui em frente. Vamos lá. A última videoaula nós falamos sobre a Terra, sobre a importância de Ami-Alé, a Terra, o corpo chamado Terra. Essa importância, ela está muito presente em Odus como Odi, no Merim de Logum, por exemplo, e em Odus como Irossum, na Ordem Sagrada de Ifá, por exemplo. Por que em Irossum? Porque em Irossum, Osami Eji também, esses Odus falam que tudo que é energia é a terra, o corpo sagrado capaz de estabilizar. É o corpo sagrado capaz de equilibrar, de transmutar. Então aqui, a partir desse entendimento, é onde nós podemos desenvolver a seguinte tese, de que a nossa encarnação como Araye, a nossa vinda, a nossa Atumá, a nossa reencarnação aqui na Terra é para quê? Para eliminar o chamado carrego. É para ajudar a queimar, a expurgar os carregos que estão adensados aonde? Na nossa matéria energética, no nosso corpo energético. E aí nós estamos aqui no corpo físico tratando toda uma relação espiritual. Então aqui a partir do nosso corpo físico nós estamos eliminando energias densas que alcançam a nossa essência, alcançam o nosso Enikedi, alcançam toda a nossa relação unipessoal em sentido não apenas humano, físico, mas obviamente na nossa áurea, né? Vamos colocar assim, no nosso duplo, na nossa alma, vamos colocar assim. Então aqui na Terra é o grande hospital, é o Igbo-Wosan. O que é esse Igbo-Wosan? É o grande hospital em que na Terra nós temos o quê? Os espaços naturais. Temos as florestas, temos os rios, temos as cachoeiras, temos os oceanos, os mares, as praias, os manguezais, temos as serras, ou seja, nós temos as montanhas, nós temos aqui toda uma natureza capaz de transmutar as energias densas ligadas ao nosso corpo ou aos nossos corpos físico e espiritual, correto? Então, o primeiro caminho da iniciação, conforme eu discuti na aula anterior, é o caminho de terra, é o caminho chamado terra. Essa é a primeira parte da cabaça, é a primeira cabaça que nós começamos a trabalhar na iniciação do feminino. Por quê? E foi por isso mesmo que eu evoquei cânticos ligados ao Molu,
que eu evoquei cânticos ligados ao Nile, né? Porque o Nile é esse corpo, é esse todo, essa Pangeia, são todos os continentes que nos permitem ali a nossa existência humana, terrena. Né? Então, quando eu evoquei na aula anterior toda essa relação com os orixás de terra, e aí nós temos também orixás como Diagum, que é muito importante, principalmente na nossa família, porque Diagum é um orixá que está em muito, mas em muito mesmo associado às primeiras iniciações do feminino aqui na nossa casa. Então, todo esse processo que eu evoquei na aula anterior tem um propósito, porque precisamos começar a trabalhar as DNA. Se você não está entendendo o que é a DNA, vai na aula anterior, tá? Na aula anterior tem explicação. E aí, quando nós começamos a trabalhar as DNA, é onde é fundamental de que tenhamos espaços naturais ligados à energia da Terra. É indispensável que tenhamos uma relação com a Terra no trabalho com as DNA. E, obviamente, esse trabalho alcança todo um desdobramento também de educação espiritual. Então, Ifá nos ensina, em Ogundamassá, por exemplo, que disciplina é mais eficiente do que ebó. Educação, a disciplina, é mais eficiente, mais eficaz do que o próprio ebó. Isso o próprio Ifá ensina. Correto? Então, juntamente com o processo de educação, de condução do neófito, no seu Iberê, e eu já expliquei sobre Iberê nos outros vídeos, é onde, juntamente a tudo isso, o lado ritualístico, as cerimônias precisam estar em profunda sintonia, conexão com a energia da Terra e com as divindades que mais vibram com a Terra, com a força da Terra e também, obviamente, com a energia de cada casa, com a energia de cada egrégora. Tem egrégora que vai acessar essa energia da Terra a partir de Amapô. Tem egrégora, tem Ebé, tem famílias que vai acessar essa energia da Terra a partir de própria Onila. Tem outras Ebés que vão acessar essa energia a partir de Nanã. Tem outras Ebés que vão acessar diretamente com o Molu, o Baluayê, mas enfim, cada energia que se liga à Terra e também ao corpo ancestral da casa vai ser para cumprir esse propósito. Então, a primeira cabaça que nós trabalhamos é ligado ao elemento terra, na iniciação de o feminino. Porque é preciso acelerar essa depuração dessas DNA. E essas DNA são muito delicadas porque elas não são simplesmente uma energia à parte, uma consciência à parte. Não. Elas são a construção da nossa própria história, que nos trouxeram até aqui, no sentido chamado ipso facto, que é o que está em Hirossum. E o que é ipso facto? A realidade justa, adequada àquilo que é a nossa necessidade. Necessidade de correções, necessidade de aprimoramentos, necessidade de aperfeiçoamentos, necessidade de evoluir existencialmente. Então, o conceito de ipso facto fala sobre o quê? Nós imploramos, pactuamos, Aculenhã e Amor, recebemos, Aculenvá e Amor, recebemos, imploramos e recebemos a oportunidade que foi acordada por nós mesmos de cumprir com uma existência encarnada, humana, justa e adequada ao nosso estágio consciencial e ao estágio que pretendemos alcançar. Ou seja, não?
O conceito de ipso facto, nós determinamos, agimos de forma determinista com o nosso presente, de forma a criar uma realidade futura. E ligado a esse conceito vem o quê? Helenini, vem o esquecimento. Por que o esquecimento é tão necessário? Porque imagina você carregar o peso de ações cometidas por você próprio quando a sua consciência ainda era ainda mais reduzida, ainda mais embrionária, ainda mais medíocre, miserável. E hoje você sendo um pouquinho só melhor, você vai olhar para trás e no lugar de evoluir, de aprender, de transformar isso em aprendizados, lições, não, você pode acabar recaindo numa eterna elipse, numa prisão, numa armadilha mental, no estruturalismo da mente tão profundo e cristalizado, engessado, que você pode não ter forças mais de sair dali pela culpa, pelo dolo, pelo arrependimento e por esses sentimentos que não vão levar a lugar nenhum. Somente perpetuar o problema. Mas também não é negação desses sentimentos de dolo, de culpa, que também vai resolver alguma coisa, que vai te deixar ainda assim preso na elipse. Então o esquecimento na condição de Helenini, ele é fundamental para que nós possamos, primeiramente, nos doar. E nos doar de que forma? Nos permitindo a novas possibilidades. E qual é a grande nova possibilidade que nós temos? A oportunidade preciosa, estarmos aqui vivos numa condição transitória, encarnados, enquanto Araiê, encarnados. Porque aqui nós temos um espaço natural que foi criado para poder transmutar esse resgate que precisamos cumprir de forma muito mais acelerada. E aí aqui nós temos a folha que nos dá o remédio para o corpo e para o espírito. Nós temos a terra, que é o próprio Igbo Ossan, é o próprio, traz toda a medicina natural de todos os componentes da natureza para nos auxiliar no nosso resgate. Então, quando percebemos a importância de Odus como Odi, que fala da Terra sendo o quarto princípio dentro de uma relação quadridimensional, quando nós pegamos o Odus como Hirosum, que fala sobre conceitos de ipso facto e Helenini, e falando sobre Yami-Alé, quando pegamos princípios como Ossá, falando que é a Terra capaz de equilibrar todas as disfunções e os ataques que nós provocamos dentro de esferas superiores. Então, quando nós pegamos a literatura sagrada de Fá, os textos orais de Fá, é onde nós percebemos que deveríamos estarmos nós muito gratos, simplesmente pelo fato de estarmos aqui vivos, respirando, cumprindo com um resgate que sabe lá quanto tempo nós esperamos, nós demoramos para adquirir a bênção de aqui estarmos. Sabe-se lá quantas encarnações esperamos da nossa família ancestral ir se preparando para poder chegar a nossa vez. Então esse é o primeiro caminho para se trabalhar a GNA. Uma vez que essas GNA são energias que se manifestam tais quais como formas de pensamento, e essas formas de pensamento estão acopladas numa camada muito profunda do nosso eu, a partir de memórias de um corpo emocional, de um corpo afetivo, que nós não as temos de forma lúcida e consciente, mas sim em parte subconsciente. Então essas memórias que se projetam como pulsões,
e se manifestam sempre sugestionando a nossa mente com formas de pensamentos muitas vezes antagônicas, adversas, precisa serem todas elas equilibradas, e equilibradas como? Com apoio terapêutico, com acompanhamento e com a medicina sagrada a partir da grande cabaça de terra, a partir de Onile. Sem cumprir com esse cuidado, sem cumprir com esse propósito, podem saber que todo o processo de iniciação, por mais elaborado, por mais correto, por mais fundamentado que possa ser a partir de cerimônias e ritos, a partir de cerimônias e ritos. Não estou falando de vida, não estou falando de filosofia, estou falando de cerimônias e ritos. Então, por mais que seja mais elaborado, ainda assim vai subverter a um inconsciente que não foi trabalhado. E ao ser subvertido a um inconsciente que não foi trabalhado, o que isso vai provocar? A anulação do processo. Porque é onde vem aquela velha frase que se diz: Ori não aceitou as obrigações. Não é que as obrigações tenham sido mal conduzidas ou mal feitas, não é isso. Mas é porque Ori não aceitou de que forma? Nas suas crenças mais profundas, no seu Inu. E não aceitou por quê? Porque não quis? Não, não é porque não quis. Porque as crenças mais profundas, nas suas limitações, ainda foram barreiras superiores a toda a energia trabalhada nos processos iniciáticos. Então eu não rompi com uma barreira para que a energia mais profunda pudesse alcançar o inconsciente mais internalizado. Ou seja, a energia não encontrou a própria cabaça que cada um carrega consigo. E a cabaça, o que seria fractal a essa cabaça pessoal nossa? O corpo chamado Terra. O corpo chamado Terra. Pois bem, isso aqui é uma medicina específica da nossa casa. Pois bem, por que é tão importante falarmos sobre isso? Se vocês observarem o que foi explicado nas aulas anteriores, nós estamos constantemente investidos num padrão sinusoidal. Temos polaridades que geram a matéria, e a matéria é a síntese, e os princípios que nos cercam se movem nessa onda representando esse princípio original que nos constitui. Então tudo aqui tem um movimento de onda. E ao falar de DNA não é diferente. Por quê? Por que o primeiro caminho é terra? Para romper isso. Mas por que é tão necessário romper essas camadas subconscientes? Porque nada acontece fora de Iwa. Nada acontece fora da essência. Isso está no primeiro princípio lá em Eubê. Se nós buscarmos por bênçãos com famílias, relacionamentos, trabalhos, legados, qualquer coisa que nós quisermos desenvolver de forma próspera aqui na Terra, vamos precisar dos atributos incorporados como essência. Por que isso? Porque é a partir daí que nós temos um dínamo energético que vai ficar numa propulsão constante, aumentando a nossa vibração. E o que isso significa? Nos fazendo de fato pessoas de axé. Pessoas que começam
a construir a própria realidade, não ficar refém. Do quê? De si próprios, da própria realidade pré-estabelecida. Pré-estabelecida pela própria consciência, o Enikedi. Ou seja, aquilo que nós viemos tratar, no lugar de tratarmos, ainda estamos na condição de reféns. E é muito importante falar sobre isso. Por quê? A partir desse banimento, desse grande ebó, desse grande banimento, é onde começamos a liberar um campo que sabe lá quando que esse campo vai se abrir, para que a partir de uma própria Jnana, de uma própria Damagomi, possamos ser iniciados. Possamos ser iniciados. Entendeu? Iniciados por quê ou por quem? Pela própria energia universal. Então, perceba bem, por mais que os processos possam ir acontecendo, cada um no seu tempo, cada um na sua ritualística, cada um na sua fundamentação, e essas fundamentações em total consonância com um processo chamado Ikberê, é onde, a partir daí, que começa a existir um desbloqueio para que possamos receber do universo as verdadeiras iniciações que precisamos passar. Então, como assim, Fá? O que isso significa? Significa que a gente pode alcançar todas as cerimônias e outorgas no sentido humano, no sentido sacro-religioso, no sentido cultural, mas somente a nossa própria essência que vai validar, no momento que não é determinado por nós, todas as iniciações que nós passamos ao longo da vida. E aí que vem a importância, no caso, para nós, esse princípio que eu vou falar aqui, nós descrevemos e conceituamos dessa forma que eu vou explicar aqui. Não significa que, no meu axé ou na minha casa nunca falaram dessa energia. Pô, então tem alguma coisa errada com a minha iniciação. Isso são pensamentos precipitados por pessoas ainda desconhecedoras da cultura, correto? Então não produza esse pensamento. Então, por quê? A forma que outras casas podem conceituar alguns princípios pode variar. Eu já expliquei isso ao longo de outros vídeos. Pode variar. Então, quando há o desbloqueio da consciência, o desbloqueio da essência, e nós nos abrimos para receber do universo a outorga das nossas iniciações, é quando vem uma outra Damagomi para nós. Essa é a principal Damagomi. Essa é a principal Jnana. E não é no sentido ruim. É a Jnana que vai permitir o nosso entendimento de que não havia outro caminho a não ser aquele que nós vivemos. Não existia outras possibilidades, porque as lições, elas foram a justa medida daquilo que era a nossa ausência de consciência. Então não tinha outro caminho. A vida se opera no equilíbrio perfeito. Eu falei em Diobê lá atrás, que não há lugar que não seja o meu Ori que não tenha me levado. O que isso significa? Tudo que estou vivendo e passando aqui nessa matéria foi meu Ori que pactuou e meu Ori que atraiu
por ressonância e similaridade. Tudo. E é preciso aprender a lidar de forma amadurecida com todas essas questões. E aí quando vem a Damagomi, que valida as nossas iniciações, a DNA que abre-se como portais, nos mostrando tantos níveis conscienciais que ainda estão por vir, que nós devemos ainda trabalhar com muito mais afinco, com muito mais esmero, com muito mais força, com muito mais abnegação para alcançar. Aí tudo se ressignifica a nível de lições passadas. E que Damagomi é essa? Uma energia chamada Yami-Eré, a grande mãe serpente. Yami-Eré. Isso na conceituação do Axé Ganju do Lefamo Baye Aurini Solá. Na conceituação nossa. Se Yami-Eré tem outro tratamento, outro pronome, tem outra conceituação, ou se não sequer existe em outras casas, está tudo certo ainda assim. Porque, eu volto a dizer, Ifá, Orixá é uma cultura rica e plural, que nos permite uma filosofia igualmente complexa, rica e plural. Ifá não é uma religião. Ifá é um conjunto de símbolos, de tradições, de vários grupos étnicos ligados às sociedades da costa oeste africana até o Egito. E agora espalhado pelo mundo. Correto? Então, Ifá é uma cultura muito ampla, muito rica. O Orixá é uma cultura muito ampla, muito rica. É uma filosofia muito rica. E óbvio que essa filosofia fundamenta vários cultos tradicionais, vários cultos familiares, vários cultos ancestrais, vários cultos. Eu já falei isso ao longo dos vídeos. Então, receber a graça de lidar com Yami-Eré é receber do universo um portal que vai confrontar totalmente os caminhos religiosos, os caminhos normais, a partir de fundamentações mais rígidas. Aí que está a chamada contravenção do feminino. Porque as iniciações no feminino, uma pessoa já pode chegar para passar pelos processos com esse tipo de relação com Yami-Eré. Enquanto tem pessoas que podem ser sacerdotes, sacerdotisas, podem ser e que nunca tenham tido esse tipo de iniciação do universo. Nunca tenham recebido esse tipo de outorga, de abertura do universo. E aí, como que eu sei que eu adquiri uma relação com Yami-Eré? Ah, não vai saber, ninguém vai te explicar. Só quando você passar. Somente quando você passar, você vai saber. E uma vez que você passa, esquece, tua vida muda. Tua consciência muda. Sua vida muda por quê? Porque a sua postura muda. A importância que você dá para as diversas coisas da vida muda. Sai de uma zona de mediocridade. Você passa a enxergar a vida com mais desapego. Você passa a não se importar tanto mais com tantas coisas que são muito pequenas. Ah, porque é a roupa
É o cabelo? É minha unha? É a postura que o outro teve? Você entende que o mundo que você pode e deve se importar e buscar melhorar, primeiramente é o seu. É o seu. É somente o seu. E você entende que a partir daí, dentro de uma árdua lição, que você vai conseguir se manter mais estável. Estável a quê? A ignorância alheia e a sua própria ignorância. Porque você não se santifica, não se beatifica, você continua sendo inúmeras camadas não tratadas e não vencidas. Entretanto, você passa a lidar com essas camadas numa busca mais responsável. Você erra e aprende e busca logo tentar perceber qual é a lição ali daquele erro. E antes dessa energia com Yamiaré, esses erros, até serem transformados em lições, pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos, ou talvez nem chegue. E aí, Yamiaré está muito associado com a energia representada no nosso cordão umbilical, porque fala das conexões ocultas que nós carregamos. Lembra que eu falei do Enkidu na aula anterior? Lembra que eu falei do Demiurgo na aula anterior? Então, Yamiaré fala desses fios que nos unem em diversos planos, e que não são planos bonitinhos, não. Não são grupos perfeitos, não. Mas Yamiaré, quando se apresenta, a ressignificação e os portais que se abrem para nós são capazes de alcançarem também e de contribuírem dentro de uma plasticidade energética, dentro de uma plasticidade neural, com o meio, os quais estávamos ancorados emocionalmente, energeticamente. E o que eu estou falando aqui? Ebé. Então, Yamiaré é preciosa para ressignificar os pactos com as nossas diversas Ebé. Mas a energia de Yamiaré não é uma energia que simplesmente vamos manipular e fazer aqui um rito, não, esquece. É uma Jnana que se revela quando os nossos sacrifícios começam de fato a serem todos eles genuínos e validados por quem? Por Exu, por Oxum e por tantas outras energias que estão trabalhando em prol do nosso próprio resgate. Por isso que, quando eu falei na aula anterior sobre o primeiro caminho, que ele tinha formas para se iniciar, poderia ter até uma data para começar, mas não tinha um processo exato para concluir e vir a próxima fase, porque tem consciências que estão tão indispostas com o próprio sacrifício pessoal. Indispostas porque ainda estão tão presas à miserabilidade egóica, humana, preocupados só com o conforto e o bem-estar de si mesmo, e alguns ainda conforto e bem-estar da família, mas muitas vezes apenas falando de si mesmo e nada mais,
Então, consciências assim, elas vão até conseguir avançar no processo das iniciações do feminino, no primeiro caminho, mas vai cair numa contradição, e essa contradição vai vir sob a influência do Dual Warren e de Odus também, como Ikamedi. O que isso significa? O Warren é aquele movimento dos princípios universais que são soberanos, que estão nem um pouco para a nossa individualidade ou para as nossas dorezinhas. E esses movimentos sobre nós vai produzir um efeito profundo de caos. Sabe aquela situação que a vida vai estar sempre te empurrando para você perceber aquela lição? E quanto mais você nega e foge, mais a vida vai te jogar ali para aquela vala negra, até você conseguir aprender a grande lição. Isso é a manifestação de Owari. E qual que é a manifestação de cá? O afolofá, o efeito, a causa e efeito que vai estar associado a esse movimento cósmico universal. Então, pessoas que buscam iniciações na magia e que têm essa relação com o caminho feminino e que não estão ainda aptas à doação, não iniciem. Por favor, não se iniciem para a segurança de vocês próprios. Porque muitas vezes precisamos entender que muitas pessoas querem e fazem questão de desenvolver a mesma consciência da galinha. E qual que é a consciência da galinha? É apenas olhar para o chão e ciscar. Não é uma ave que voa. Não é uma ave que olha as coisas de cima. Não é uma ave que caça. É uma ave que veio para servir de sacrifício. Isso está em Odus como o John Miller, por exemplo. A galinha, ela veio para servir de sacrifício, e tantos outros Odus. A galinha, ela é uma ave doméstica, que está só ali, ciscando, carregando os pintinhos, ciscando e se alimentando e mais nada. Ou seja, né? Está apenas presa à própria natureza condicionada, limitada, não evoluída. E, infelizmente, tem seres humanos que buscam essa condição como uma zona de conforto, e, infelizmente, tem seres humanos que se sentem mais à vontade assim. E por que isso? Por sentirem o tamanho da dificuldade que vai ser se desafiar. Por que sentirem? Porque o sentir está ligado ao propósito de alma, está ligado àquela vontade superior que, mesmo inconsciente, tenta trazer alguns sinais para a nossa própria salvação. Sabe, eu tenho vontade de realizar aquilo, mas eu não tenho coragem. Eu tenho vontade de cumprir, me lançar naquilo, mas ainda sou muito medíocre. Eu tenho vontade, mas eu padeço da inanição, mas eu padeço da procrastinação, mas eu padeço das diversas misérias, das GNA ruins que assolam a minha natureza. E por isso que eu não quero percebê-las, não quero senti-las, por isso que eu me disponho com as pessoas que são dispostas a me falar a verdade, a me confrontar, por isso que eu reajo tão mal. Eu quero me isolar, quero chorar, quero sair correndo, quero agredir, quero tudo, menos a verdade. E que verdade é essa? Aquilo que a minha consciência é capaz de validar. Por quê? Por já estar inserida como camada consciente minha
ainda não desperta, mas uma consciência que está lutando para ascender. Uma vez que a consciência já está pronta, nós não precisamos criar, gerar consciência. A consciência já é a unidade. Eu falei isso na aula anterior. A consciência já é a unidade. E na condição de unidade, a consciência não precisa de nada além do que? Do despertar. E esse despertar de Obatalá depende muito do que? De Orunmila. Por que de Orunmila? Porque Orunmila é a nossa sabedoria interior, a nossa sabedoria interna, que precisa de constantes sacrifícios, precisa de uma alma de estudante, de uma alma de aluno, de uma alma infante, para nunca se corromper pela própria vaidade ou pelo próprio sentimento de que sabe o que não sabe, de que conhece o que na verdade desconhece. Orunmila em si, a sabedoria, o sábio que desenvolve a sabedoria não respondendo, mas buscando as respostas. Buscando as respostas através de quê? De fato. E nessa relação, possuindo profunda amizade com quem? Com Exu. Então a sabedoria não está em responder, mas está em questionar corretamente, em buscar corretamente as fontes. Mas até nessa busca eu preciso estar, ainda assim, mais equilibrado. E aí esse equilíbrio vem de uma relação ancestral muito genuína e muito profunda, em comunhão com nossa disciplina, com a nossa disciplina diária. E o que eu estou falando aqui está em Ofum, por exemplo. Então precisamos entender que iniciações no feminino não é um processo comercial. Esquece, não é um processo comercial. Simplesmente você me paga tanto, eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu aprendi, vou evocar, aceitar uma energia e está pronto. Aí, está aqui, cumpri com o rito e eu tenho o preço justo por isso. Não é só isso. Porque a iniciação no feminino é um processo que você pode ter hora certa para começar, mas não tem hora certa para acabar. E é um processo que vai empurrar a tua natureza ainda mais para perceber as lições da vida, porque a consciência urge quando falamos de feminino. Urge. E urge por quê? Porque é a única forma que nós temos de passar a pactuar com a cabaça. E se iniciar com o feminino é o quê? É você recuperar, buscar a sua relação com a cabaça. E para isso nós precisamos começar a partir do entendimento sobre a cabaça de terra, sobre a energia da terra. Não estou fazendo menção às cabaças que são conceituadas e discutidas em outros processos de Bodu, a exemplo do Odu Oxereku. Não estou fazendo essa alusão. Eu estou falando da cabaça de terra no sentido de primeiro elemento. O primeiro elemento trabalhado na energia no feminino. E o porquê? Porque nós precisamos positivar ao máximo essa natureza para poder se desbloquear e receber, de fato, essa relação mais genuína a partir de uma outra DNA chamada Yamieré. Correto? Então, se inscreva para a próxima aula, que virá em breve. Axé a todos.